Porto de Honra. Uma hora de grandes conversas na Rádio Festival, com a jornalista Alexandra Pereira. Foi no passado dia 18 de janeiro que Governo, patrões e UGT assinaram um novo acordo tripartido sob o nome Compromisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego. O novo acordo traz novas regras para a lei laboral que vão conviver com as anteriores. Saiba hoje em Porto de Honra o que muda com a advogada Joana Carneiro. Boa tarde, sejam bem-vindos. Porto de Honra. Boa tarde, doutora Joana Carneiro. Antes de mais, muito obrigada por estar hoje connosco em Porto de Honra, nos nossos estúdios da Festival. Uma referência, a doutora Joana Carneiro é advogada no escritório José Pedro Aguiar Branco e Associados aqui no Porto. Doutora, muitas questões há para colocar em relação a este novo acordo que o Governo já aprovou passar para o Código de Trabalho, mas antes de mais, e até para percebermos que medidas são estas, podemos considerar que isto é uma alteração de fundo ao Código Laboral ou que são mudanças pontuais? São mudanças pontuais que vão ter repercussões, obviamente, nas relações de trabalho, mas creio que é precisamente esse o objetivo. Portanto, a lei laboral, como as restantes leis, tem estado sempre em evolução. Temos um Código de Trabalho muito recente, o Código de Trabalho de 2009, mesmo o Código de Trabalho de 2009 já sofreu alterações, por exemplo, a recente lei que surgiu para a renovação extraordinária dos contratos a termo no final de 2011 e, portanto, prevêem-se aqui mais alterações ao Código de Trabalho no sentido de implementar estas medidas que foram negociadas. Esse também é outro problema que debate-se não só a doutora, mas todos os colegas, que é a mutação constante da lei. Constantemente há alterações e isto também obriga constantemente a haver atualizar, não é? Exatamente, sim. Estar em constante estudo sobre o que vai mudar, o que está a mudar. Doutora, muita gente está na dúvida. Quando é que estas regras, que nós já conhecemos com uma semana e qualquer coisa, quando é que elas entram em vigor? Entram de imediato? Eu sei que, pelo que já percebi para preparar esta entrevista, que também há coisas que só vão entrar de facto em vigor lá mais para o final do ano e outras até no próximo ano, mas na maior parte elas ficam já todas no ativo? Aquilo que existe são as medidas em abstrato que foram determinadas e negociadas pelos parceiros de concertação social. Obviamente que vão ter que redigir as leis que vão alterar o código e nessas leis vão prever também qual é a data de entrada em vigor. Se acontecer como surgiu com a lei que referimos há pouco da renovação dos contratos extraordinários, ela é publicada num dia e entra em vigor no dia seguinte. Parece-me que todas estas medidas deverão dar origem a leis que devem ser publicadas ainda este ano e ainda no primeiro semestre, porque o objetivo é chegar ao final do primeiro semestre e fazer uma avaliação. Pelo menos é isto que resulta da leitura que eu fiz do documento. Há algumas outras, nomeadamente aquelas que têm a ver com alterações, já não tanto ao Código de Trabalho, mas ao Decreto-Lei 220 de 2006, que se referem à parte do desemprego. Essas estão mais pensadas para o final do ano, surgirão mais no final do ano. Ora, e por que não começarmos a falar em particular de algumas dessas medidas que já nos foram apresentadas, mas que com certeza estão a causar algumas dúvidas em quem nos ouve. Naturalmente. Doutora, começava por esta questão que tem a ver com, muito se tem falado, sabemos que vão desaparecer feriados, há esta dúvida de quando é que vão ser gozados e sabemos que falta injustificada uma segunda ou uma sexta-feira, junto a um feriado, vai dar resultado numa penalização de 2 dias de salário. É isto, tal e qual? Sim, é isso que está previsto na medida. Assim, em termos gerais, é precisamente isso que acabou de dizer. Só uma referência aqui no que diz respeito às férias e também à questão dos feriados. Já anteriormente foi assim, no que diz respeito às faltas injustificadas a um ou meio período normal de trabalho diário, imediatamente anterior ou posterior a dia de descanso ou feriado, que passa a implicar a perda da retribuição relativamente aos dias de descanso ou feriados imediatamente anteriores e posteriores. Já antes havia esta previsão, antes do Código de Trabalho de 2003. Pronto, com o Código de Trabalho de 2003 passou-se a considerar que este tipo de faltas injustificadas, por ser um
uma violação do dever de assiduidade do trabalhador, dava origem a uma infração grave, mas não havia a perda de retribuição. Salário. Portanto, estamos a falar, por exemplo, de um processo disciplinar, é isso? Exatamente. O objetivo era o empregador ter um modo suficiente para avançar com um processo disciplinar, para de alguma forma sancionar, primeiro com uma repreensão registada e depois com sanções mais graves, os trabalhadores que violassem este dever de assiduidade desta forma, não é? Aproveitando as pontes ou as vésperas ou os dias a seguir aos dias de descanso, vulgo os fins de semana, não é? Mas já anteriormente foi assim, e já houve esta perda de retribuição, o que mostra que de facto primeiro temos uma coisa, depois temos outra, depois voltamos à coisa anterior. Eu estava-lhe a dizer que passa-se mais ou menos o mesmo com as férias, porque antes do Código de Trabalho de 2003 as férias eram os 22 dias de férias, também não havia a previsão da majoração de mais 3 dias de férias para premiar os trabalhadores assíduos. E aqui o que é um bocadinho estranho é que a ideia com que eu fiquei na altura, em 2003, quando criaram esta majoração, era que era necessário premiar os trabalhadores assíduos precisamente para tornar as empresas mais competitivas. E agora, com base no mesmo fundamento, acabam por tomar a medida contrária. E quando o documento tem precisamente esse termo no nome, a competitividade, exatamente, não é? Exatamente. De facto, são questões que provavelmente a nós nos ultrapassam. Doutora, já lá vamos a essa questão das férias, mas continuando sobre estas pontes, as empresas é que as vão decidir as pontes, ou seja, os trabalhadores perdem um dia de férias, ou seja, a empresa decide, eu vou fechar nesta ponte, vou aproveitar o feriado, o trabalhador naturalmente não trabalha e isso está-lhe a cair nos dias de férias. Esta também é uma mudança. É uma mudança. A parte do encerramento para férias, que está previsto no artigo 242 do Código de Trabalho, já existe para situações específicas, que basicamente o que o Código diz é que as empresas podem fechar durante 15 dias consecutivos, de 1 de maio a 31 de outubro, ou mais se o instrumento de regulamentação coletiva o previr, ou então mais também se a natureza da empresa o exigir. E o que eu creio é que neste artigo vão acrescentar uma linha a dar esta possibilidade, no sentido de poderem encerrar também no caso das pontes. Mas, doutora, podemos considerar que, por exemplo, esses 15 dias que a lei faz referência são o que nós vulgarmente dizemos os 15 dias que é o patrão a decidir, não é? Dentro das nossas férias, supostamente metade. Porque o que o Código diz é que o trabalhador e o empregador devem acordar as férias. As férias devem ser estabelecidas por acordo. Na ausência de acordo, quem fixa as férias é o empregador. E provavelmente, usando esse artigo, mais este que refere que a empresa, mas aqui implica sempre o encerramento, não é? Estamos a falar do encerramento. Se a empresa disser, vou encerrar o mês de agosto inteiro, portanto, pelo menos 15 dias de agosto tens que tirar, provavelmente estão-se a socorrer destas normas, não é? Portanto, a empresa tem mesmo que encerrar, e deixe-me focar esse ponto, não é o patrão dizer vais estes dias para casa e a empresa continua a laborar. Portanto... Sim, se não houver acordo, a empresa pode determinar ela unilateralmente quando é que são as férias, mas é neste período de 1 de maio a 31 de outubro. Só que aí tem que atribuir as férias de forma seguida, os 22 dias seguidos, que quase nenhuma empresa quer fazer isso. Acontece algumas empresas que o fazem porque dá-lhes mesmo jeito de encerrar o mês todo de agosto, por exemplo. Pronto, então essas não têm problema, porque mesmo que os trabalhadores não queiram, elas podem fixar elas unilateralmente. Agora, todas as outras situações que implicam já um acordo da parte do empregador, como, por exemplo, não dar as férias seguidas. Isso tem que ser com o acordo do trabalhador. Ou então, independentemente do encerramento da empresa, aí já não há volta a dar, não é? Doutora, outra questão importante no caso destas pontes decididas pela entidade patronal é que o mapa tem que ser definido pelas empresas no início do ano. Portanto, esta também é uma situação que, por exemplo, terá que ser decidida para este ano o mais rápido possível, é isso? Sim. Eu creio que esta situação não será para aplicar já este ano, porque, tal como estava a dizer, as empresas têm que decidir se vão proceder ou não ao encerramento total ou parcial do estabelecimento nos dias de pontes, e depois eles têm que informar também antecipadamente os trabalhadores se vão ou não utilizar esta faculdade, os termos
sermos da mesma faculdade, ou seja, que pontes é que vão encerrar, não é? E têm que o fazer logo no início do ano, precisamente de modo a não prejudicar a marcação de férias por parte dos trabalhadores, porque eles só depois de saberem que pontes é que vão ser utilizadas, é que vão saber com quantos dias de férias podem contar e de que forma é que podem marcar as férias. Doutora, em relação aos feriados, sabemos que há menos 4 este ano, sabemos também já que o Governo vai propor às centrais sindicais, aos parceiros, a eliminação de 2 feriados civis, que é o 5 de outubro e o 1º de dezembro. As datas já tinham sido programadas e confirmaram-se na última reunião de Conselho de Ministros. Há também mais 2 religiosos, este sim, a definir, feriados que vão ser comemorados, mas no domingo seguinte. Aqui não há volta a dar. Aquele feriado deixa de ser feriado e naquele dia o trabalhador tem de fazer o seu horário normal, com um pagamento também normal. Relativamente aos feriados que vão deixar de existir, isso é um assunto que não consta do compromisso para o crescimento, competitividade e emprego. Não consta do documento e por isso não sei mais... Ainda muito bem como é que se Exatamente, não sei mais para além daquilo que tem sido corrido na comunicação social. Eu própria já escrevi também um artigo sobre os feriados, quando achava que eram 2 e quais seriam os 2 civis e os 2 religiosos. Entretanto, já ouvi na rádio falarem da redução só para 1, por isso não sei em que termos estão as negociações no que respeita ao número de feriados a extinguir. Agora, outro assunto que estava a falar sobre a utilização de uma norma do Código que permite a passagem para segunda-feira, aí já resulta do documento expresso a seguinte frase: o Governo compromete-se a não utilizar a disposição do Código de Trabalho que permite a sua passagem para segunda-feira, mantendo as datas em que atualmente são comemorados. Portanto, o objetivo foi garantir aos parceiros sociais, nomeadamente às associações de empregadores, que os feriados que calhassem, como por exemplo aconteceu agora no Natal e no Ano Novo, ou um domingo, não passariam para segunda-feira e, portanto, escusavam de estar as empresas preocupadas com menos um dia de trabalho. Com essa situação. Sabemos também que não este ano, e esta é uma das medidas que só entra em vigor no próximo ano, pelos motivos que com certeza a doutora nos vai explicar, tem a ver com as férias mais curtas, aquilo que a doutora há bocado já referia, que era o fim dos 3 dias de majoração, de compensação por assiduidade. Passamos a ter só 22 dias de férias, medida que na prática só se vai cumprir em 2013. Este ano ainda há a possibilidade dos 25 dias. Sim, até porque as férias que são atribuídas este ano, primeiro já se venceram no dia 1 de janeiro de 2012 e depois reportam-se ao trabalho prestado no ano anterior, não é? Portanto, ia ser muito injusto as pessoas em 2012 terem trabalhado na perspectiva dos 25 dias, provavelmente quando tinham uma falta justificada, porque nós aqui quando falávamos da majoração às vezes não havia esse esclarecimento, estávamos sempre a falar de uma majoração, mas sempre com base em faltas justificadas. A partir do momento em que o trabalhador desse uma ou meia falta injustificada, perdia automaticamente o direito à majoração. Mas de qualquer forma, provavelmente em 2011 houve pessoas que precisaram dar uma falta justificada, não é? Por motivos até pessoais, e se calhar preferiram gozar o dia de férias, pedir ao empregador para tirar esse dia como férias, precisamente para não terem faltas, ainda que justificadas, e para poderem ter mais férias em 2012. Por isso tem toda a lógica que a norma que vier a aplicar será sempre para aplicar só em 2013 e relativamente ao trabalho prestado em 2012. Portanto, esta também é uma preocupação que todos os trabalhadores só têm. Não, se calhar o termo não é preocupação, mas o facto é que os 22 dias de férias só entram em vigor em 2013, pelas razões que a doutora acabou de nos explicar. Bom, mais complicado, começam a ficar para o comum dos leigos, grupo onde eu me insiro, que tem a ver com menor compensação por despedimento. Também há aqui alterações em relação às compensações. Basicamente, isto acaba por ser um assunto um pouco mais querido aos trabalhadores, porque estamos a falar de dinheiro na prática e estamos a falar de uma medida que vai ter 2 pesos, ou seja, vai ter em consideração o contrato de trabalho até uma data e a partir daí, então sim, é que surgem as novas regras. Doutora, pode-nos então explicar como é que tudo se vai proceder?
O documento também não dá muita informação acerca da revisão do regime jurídico das compensações, mas a ideia é, de facto, Portugal aproximar-se mais da média da União Europeia, que são os 8 a 12 dias de retribuição por ano, e não os 30 que nós temos. Aproveito agora para lembrar aquilo que estávamos a falar há pouco, a lei que entrou em vigor em 2011 e que se aplica aos contratos celebrados a partir desde 1 de novembro de 2011. Portanto, esses contratos já têm limites de compensações diferentes, não é? Já se regem pelos 20 dias e não pelos 30 dias. Portanto, para essas pessoas... mas essa lei só se aplica aos novos contratos. Pronto. E a ideia é que para os contratos antigos vão vigorar 2 regimes, precisamente como estava a referir, porque até 1 de novembro de 2011 vão contabilizar a antiguidade de acordo com aquilo que era a lei antiga. Ou seja, a compensação será mediante os 20 dias, não é isso? Não, até 2011 será mediante os 30 dias. 30. Depois, a partir daí, os 20 dias e as alterações que vierem a surgir posteriormente. Agora, o que diz efetivamente o documento é que o trabalhador tem direito à compensação devida até à data da entrada em vigor das alterações em matéria de Código de Trabalho, portanto, aquilo que estava a dizer, que vão manter até novembro de 2011 os 30 dias, mas depois diz, caso a compensação referida na linha anterior seja igual ou superior ao limite de 12 retribuições base e diuturnidades, ou 240 rendimentos mínimos garantidos, o trabalhador só terá direito ao valor fixado na linha A, ou seja, aquilo que contabilizou até à alteração à compensação, até à diminuição da compensação, por assim dizer. A ideia é os trabalhadores, independentemente de trabalharem mais de 12 anos, ficarem com apenas 12 retribuições de compensação. Porém, para os trabalhadores que tiverem ultrapassado os 12 anos, eles vão manter o direito às compensações que tinham até à entrada em vigor da nova lei. Portanto, uma pessoa se tinha 16 anos de antiguidade e depois continua na empresa até mais 20 anos, mas tinha 16 anos de antiguidade à data em que entra em vigor aquela lei, vai ficar no fundo com 16 retribuições. Só dali para a frente então é que começam estas alterações. Em relação também, e continuando naquilo que toca à parte financeira, este acordo também fala da diminuição do pagamento das horas extras. Doutora, afinal, o que é que vai acontecer? Pois, vai haver uma redução da diminuição das horas extras para 50% das horas extras de trabalho suplementar, não é? Portanto, o trabalho suplementar atualmente dá origem a 2 tipos de consequências. Por um lado, um descanso compensatório, que é equivalente a 25% do trabalho que foi prestado a mais, ou seja, do trabalho suplementar, e por outro lado, a um acréscimo de retribuição que, e se atendermos ao que está no Código, eu estou sempre a falar no que está no Código do Trabalho, porque depois os instrumentos de regulamentação coletiva podem dispor em matérias diferentes. Por exemplo, o instrumento de regulamentação coletiva do setor bancário já previa, antes da majoração, os 25 dias de férias, e por isso é isso que vale, não é? Mas no que diz respeito, então, ao trabalho suplementar, e o que está no Código é que na primeira hora há um acréscimo de retribuição de 25%, depois nas horas seguintes, de 25% não, isso é o que vai passar a ser agora. 50%, e depois nas horas seguintes 70%, e depois nos dias de feriado e nos dias de descanso semanal, tanto no obrigatório como complementar, o acréscimo de retribuição é 100%, portanto ganham a dobrar. E vai haver aqui uma redução a metade em todos os valores. Em todos estes valores vão ser reduzidos a metade, ou seja, passam a 25% a primeira hora, 37,5% nas horas seguintes e 50% nos dias de descanso semanal obrigatório complementar ou nos dias de feriado. Por outro lado, também os montantes que estão previstos em instrumentos de regulamentação coletiva, porque há, por exemplo, eu estou-me a recordar que o contrato coletivo de trabalho da APED, que é o das empresas de distribuição, portanto aplicável aos hipermercados, prevê que o acréscimo de retribuição é sempre 100%, independentemente de ser dia útil ou não, é sempre 100%. Neste caso, vão reduzir também para metade.
Depois ainda referem que, durante 2 anos, contados da entrada em vigor da lei que procede às referidas reduções, os limites legais com a redução operada têm a natureza absolutamente imperativa sobre quaisquer instrumentos de regulamentação coletiva ou contrato de trabalho. Portanto, o que se aplica é o que vier da lei nova. E depois diz, decorrido o prazo de 2 anos, aplicam-se os limites constantes a instrumentos de regulamentação coletiva ou contrato de trabalho reduzidos nos termos, depois faz aqui referência para uma outra linha, se entretanto os mesmos não tiverem sido objeto de alteração em sede de contrato coletivo de trabalho ou contrato de trabalho. Portanto, a ideia é, vão dar aos parceiros sociais a oportunidade de, daqui a 2 anos, de serem eles a fixar como é que ficam as retribuições deste trabalho suplementar. Até lá, o que fica é o que vier a ser publicado na lei. E que sabemos então que é uma redução de 50%, não é? A metade dos valores que estavam definidos até agora. Doutora, as empresas passam também a ter um banco de horas até 250 e não apenas para contratos coletivos. Antes de mais, e para quem pode nem perceber muito bem, o que é isto do banco de horas? Pois, o banco de horas é um regime que, à semelhança de outros 2 regimes que existem previstos na lei e nos instrumentos de regulamentação coletiva, que são a adaptabilidade e o horário concentrado, permitem que o período normal de trabalho seja encontrado em termos médios. Portanto, se nós pensarmos para um período normal de trabalho, normal, às 8 horas por dia, às 40 por semana, permitem, no fundo, que haja dias em que o trabalhador presta mais que 8 horas, ou semana em que presta mais do que as 40, mas depois haverá outros dias em que vai compensar. Pronto. O banco de horas não tem que ser necessariamente compensado com dias em que se trabalha menos. Pode ser compensado com retribuição. O que está previsto atualmente no Código de Trabalho acerca do banco de horas é muito pouco, porque, como estava a referir, como referiu a Alexandra há pouco, o banco de horas para já só pode ser implementado por instrumento de regulamentação coletiva. Portanto, o que está no Código é basicamente a remeter para o contrato coletivo de trabalho. Diz, o contrato coletivo de trabalho vai ter que dizer quando é que as partes combinam ou quando é que as empresas querem compensar o trabalho prestado com acréscimo, a antecedência com que a empresa comunica ao trabalhador que vai precisar que ele trabalhe mais horas, o período em que a redução do tempo de trabalho ocorre, se a forma de compensar for depois dias em que vai trabalhar menos horas. Portanto, tudo isto remete para o instrumento de regulamentação coletiva. A partir do momento em que o Código passa a ter uma norma que diga que o banco de horas pode também ser implementado por acordo entre o empregador e o trabalhador, vai ter que ser o próprio Código, não é? Ou a lei que vier introduzir esta norma, que vai ter que dizer tudo isto, não é? Qual é o período para ser prestado o acréscimo, com que antecedência é que a empresa comunica, quando é que são feitas as compensações, com que antiguidade e tudo isso. Pronto. O que eu acho é que, na prática, depois este regime vai ficar muito semelhante ao da adaptabilidade. A adaptabilidade já permite, também à semelhança do que está aqui para o banco de horas, já permite um aumento até 2 horas diárias do período normal de trabalho e com limite de 50 horas semanais, e depois esclarece o Código das duas uma, ou o instrumento de regulamentação coletiva diz qual é o período de referência, ou seja, em quantos meses é que nós vamos ter que achar a tal média das 40 horas, porque vai haver semanas em que vai trabalhar 50, outras em que vai trabalhar 30, portanto, na adaptabilidade existe um período de referência. Na prática, o banco de horas vai ficar muito semelhante à adaptabilidade, com a diferença que a adaptabilidade tem o tal período de referência, que ou está previsto no contrato coletivo de trabalho, ou então o próprio Código diz que é um período de 4 meses, portanto, é no período de 4 meses que se vai achar se efetivamente a empresa cumpriu a média das 40 horas por semana. Basicamente, o objetivo de todos estes regimes, já agora posso-lhe adiantar que o horário concentrado é mais ou menos o mesmo, mas à escala da semana. No fundo, uma pessoa trabalha mais horas, mas trabalha mais horas nos dias, e depois vai haver... o objetivo é trabalhar exatamente o mesmo, mas em menos dias da semana. Por isso, vai trabalhar mais horas, mas só trabalha 4 dias. Por exemplo. Pronto.
Doutora, continuemos então nesta lista de alterações. Tudo isto são formas de fugir ao trabalho suplementar, não é? Fugir quer dizer evitar os acréscimos e a utilização do trabalho suplementar. Agora, a partir do momento em que deixa de haver descanso compensatório no trabalho suplementar e que vão baixar as retribuições de acréscimo do trabalho suplementar, já não sei se as empresas vão ter tanto interesse em andar a recorrer a estes regimes. A ver, vamos. Doutora, o Governo também se comprometeu, quando assinou este acordo, provavelmente estará para breve, a apresentar uma proposta para a atribuição de subsídio de emprego a trabalhadores a recibo verde nos próximos tempos. Ora, isto sim, aqui conseguimos perceber que há uma melhoria para os trabalhadores até agora intitulados de precários. Esta sim pode ser à partida e à cabeça parece-nos uma evolução positiva deste acordo. Sim, isto é uma medida mais do que justa, mas é das tais medidas que eu acho que não vai ser para já. Eu tinha lido qualquer coisa aqui no documento. Isto, naturalmente, a doutora durante esta entrevista está também a submeter-se às suas cábulas, porque, como devem imaginar, mesmo quem trabalha todos os dias nestas coisas, não é? Até preciso... estamos a falar de novidades e são muitas e por isso era preciso... Naturalmente, mas também a ideia que há em relação aos advogados, os advogados não sabem todos os códigos de frente para trás, não é? São livros de consulta e assim é toda a vida. Mas o que lhe estava a dizer é que relativamente ao subsídio de desemprego, que atualmente está previsto no Decreto-Lei 220 de 2006, que já foi alterado pelo Decreto-Lei 72 de 2010, portanto, o que mostra que tem havido sempre as alterações, e como estava a frisar em concreto o caso dos trabalhadores independentes e não dos trabalhadores por conta de outrem, portanto, trabalhadores a quem não é aplicável nada daquilo que estivemos a falar até agora, eu, apesar de não estar aqui a encontrar nas minhas cábulas a referência, a ideia que eu tenho é que quando li o documento fiquei triste por me ter dado a sensação de que era uma medida que ia ser mais lá para o fim do ano. Que se ia pensar mais lá para o fim do ano. E eu acho que era uma medida que já devia ter sido tomada há muito tempo, nomeadamente porque o Código Contributivo é recente e quando surgiu já devia prever a proteção dos trabalhadores independentes também na situação do desemprego, que é a única proteção que eles não têm, porque se nós fizermos as contas, um trabalhador independente desconta 29,60%, creio eu, contra os 11% de um trabalhador dependente, que obviamente que depois desconta juntamente com a entidade patronal, desconta 23,75, dá 34,75. Mas no caso dos trabalhadores independentes, eles a partir do momento em que descontam 29,60 e se efetivamente mostrarem ou a Segurança Social chegar à conclusão que eles trabalham essencialmente ou mais de 80% para uma determinada empresa, então a Segurança Social vai cobrar a essa empresa, a empresa beneficiária, também 5%. Ora, somando os 5% aos 29,60, obtemos aqui um valor de 34,60. O valor é quase igual ao dos trabalhadores por conta de outrem. Portanto, é injusto que eles não estejam protegidos também na situação do desemprego. Já agora que estamos a falar sobre esta questão, e muita gente e principalmente aqueles que estão a chegar ao mercado de trabalho, são confrontados com esta realidade dos recibos verdes, mas realmente era o que a doutora dizia, somos confrontados com trabalhadores que muitos deles, única e exclusivamente, trabalham para uma empresa que tem um horário definido, que são como trabalhadores da casa. Porquê é que continua... já são os falsos recibos verdes. Exatamente. Porquê é que continua a ser compensatório para uma empresa manter aquele trabalho, manter aquele falso recibo verde, a passá-lo para os quadros da empresa? Pois, isso eu felizmente não tenho tido muitas situações desse género. Eu creio que às vezes as empresas recorrem ao recibo verde porque não encontram na legislação laboral o enquadramento que necessitam, ou porque querem pagar à hora, ou então é simplesmente porque querem evitar ter mais um seguro de acidentes de trabalho, descontar 23,75% para a Segurança Social. De qualquer forma, eu creio que em termos de legislação, para se evitar a situação dos falsos recibos verdes ou também dos contratos de trabalho encapotados, não se poderá fazer muito mais do que já está feito. Aqui
o trabalho que é necessário fazer será por parte, sobretudo, da fiscalização, nomeadamente da ACT e da Segurança Social, e de preferência em conjunto, uma atuação conjunta de uma empresa e da outra. Tive conhecimento, e isso creio que também ainda vai sendo usual, infelizmente, de situações em que há pessoas que estão como trabalhadores para uma determinada empresa, mas simultaneamente também passam recibos verdes para essa empresa, como se tivessem atividades paralelas, quando na prática o que existe é uma retribuição fixa, por um lado, e por outro lado uma retribuição variável, mas o facto da pessoa ter uma retribuição mista, isso não quer dizer que não a receba sempre no âmbito de um contrato de trabalho e que não a devesse receber toda no mesmo recibo de vencimento. Portanto, essas situações também estão mal e também necessitam de ser regularizadas, mas creio que aí já não tanto da parte da Segurança Social, porque eu creio que a Segurança Social tem interesse em incluir tudo no recibo de vencimento, mas da parte da ACT acho que ainda há algum trabalho pela frente no sentido de fiscalizar esse tipo de situações que ainda ocorre, infelizmente, nas empresas. Agora, no que diz respeito à legislação, não se poderá fazer muito mais do que já está feito. Mas, Soutora, não sei se nos pode passar uma imagem, muitas vezes nós ouvimos falar dos recibos verdes, da precariedade que está associada aos recibos verdes, se bem que também estão associados a profissionais liberais. Podemos colocar Portugal em algum ranking? Temos, de facto, demasiados recibos verdes no nosso país? Confesso que não faço ideia. A ideia que eu tenho, de ranking não tenho nenhuma, não é? A ideia que eu tenho é que em Portugal há um receio excessivo no que diz respeito à contratação e no que diz respeito à contratação por tempo indeterminado. E eu acho que aí é uma má jogada da parte das empresas, porque um trabalhador contratado por tempo indeterminado, que nem necessita de um contrato de trabalho escrito, não é? A menos que seja, por exemplo, um contrato de trabalho a tempo parcial, tem um período experimental de 90 dias, tem um período experimental mais alargado. E o que eu vejo ainda muitas empresas a fazerem é recorrerem aos contratos de trabalho a termo, um termo de 6 meses, por exemplo, em que não há nenhuma justificação, nenhuma necessidade temporária de 6 meses, não é? Se nós formos perguntar, mas porquê 6 meses e não 4 ou e não 8 meses, as empresas não sabem explicar, é para experimentar. Se é para experimentar, a lei tem um período experimental, pronto. E depois também há uma série de atividades, como por exemplo os profissionais de espetáculo, na área do turismo, atividades sazonais, seja a agricultura, a pesca, a caça, o que for, em que o ritmo do trabalho não é sempre o mesmo, não é? Há fluxos, claro. Há uma descontinuidade, há uma intensidade diferente. Podemos também pensar, por exemplo, nós estamos em rádio, os cantores, não é? Naturalmente o verão é o pico, não é? Nessa altura terão que passar mais recibos verdes, não é? Depois os atores das telenovelas, exatamente. Não é? Para isso já está previsto no Código de Trabalho, e eu não percebi, ainda não tive conhecimento de nenhuma entidade que utilizasse este contrato. Ficaria muito contente se efetivamente o utilizassem, mas já existe o contrato de trabalho intermitente. E o que eu vejo é que na prática, nomeadamente no mundo do espetáculo, em vez de recorrerem ao contrato de trabalho intermitente, que permite a prestação de trabalho de forma descontínua, com uma intensidade diferente. Por exemplo, um ator estar associado a uma produtora e quando a produtora precisar, chama-o para trabalhar e estão ligadas as partes dentro com o contrato intermitente. Do contrato de trabalho intermitente há precisamente essa vertente do trabalho à chamada. E o objetivo é, quando tiver a ser utilizada a pessoa, recebe a retribuição que for acordada ou que estiver prevista, nomeadamente nas tabelas salariais, em contratos coletivos de trabalho, instrumento de regulamentação coletiva. Quando essa pessoa não estiver a trabalhar, não estiver a ser utilizada, e como está no chamado tempo de disponibilidade, não é? Que não é tempo de trabalho, mas também não é tempo de descanso, essa pessoa tem direito a uma percentagem da retribuição. Pronto. O que é certo é que, apesar de todas estas invenções, todos estes regimes que vão sendo colocados na legislação laboral, parece que nada tem sido suficiente para evitar de todo a situação da prestação de trabalho através dos chamados recibos verdes. O recibo verde deve ser utilizado quando estamos a falar de uma prestação de serviços e não de um contrato de trabalho. E numa prestação de serviços é essencial as partes perceberem que quem define o meio, a forma de atuação, é o prestador de serviços, não é? Há um objetivo que é fixado,
uma meta. O objetivo é conseguir aquilo, mas depois quem vai fixar a forma de o fazer é o próprio prestador, a pessoa que diz eu vou fazer isso e que vai receber dinheiro por isso. Pronto. Aí sim justificam-se os recibos verdes. Agora, em todas as outras situações em que a entidade beneficiária do serviço é que vai dizer de que forma é que quer que se atinja o objetivo, às vezes até fornece os meios para se atingir esse objetivo, dá ordens e instruções, fixa horários, aí é sempre um contrato de trabalho, não é? Doutora, de facto, essa é uma questão que provavelmente continuará a estar na atualidade, tem a ver com os recibos verdes, mas ficamos então com esta indicação, não é para já, na opinião da doutora, de que futuramente haverá outros mecanismos de proteção para os trabalhadores a recibo verde. Em relação ao subsídio de desemprego, há também novidades em relação aos casais com filhos menores, portanto aqui a prestação ser também majorada, eu penso que se pode atribuir esse termo é em 10%. Precisamente, majoração temporária, é exatamente o que refere até o documento, majoração temporária 10% do montante de subsídio de desemprego nas situações em que ambos os membros do casal sejam titulares de subsídio de desemprego e tenham filhos a cargo, abrangendo esta medida também as famílias monoparentais. Pronto, mas o documento também não adianta muito mais para além disto, nomeadamente nem sequer fixa aqui os períodos. Para além disso, o subsídio de desemprego vai ser tanto os montantes máximos como os montantes mínimos, mas também os períodos de carência vão ser todos reduzidos. O prazo máximo de atribuição de subsídio de desemprego será reduzido para 18 meses e depois referem com a manutenção dos direitos adquiridos e depois também referem aqui que há a manutenção da duração de subsídio de desemprego e do seu valor para os atuais desempregados, portanto, quem já estiver desempregado na altura em que surja a lei não vai ser prejudicado, continua-se a aplicar a lei que estava vigente na altura em que lhes foi concedido o subsídio de desemprego. O valor máximo de subsídio de desemprego também vai ser reduzido para 2,5 IAs. O IAs é o indexante de apoios sociais e está atualmente nos 419,22, creio eu, euros, e atualmente o valor máximo são 3 vezes o IAS, portanto é reduzido para 2,5. Eu penso que na prática andará por volta dos 1.200 euros. Li qualquer coisa nesse sentido. Não sei se os números baterão, é provável fazer as contas. Depois vai haver também uma redução no que diz respeito ao subsídio de desemprego de 10% passado 6 meses e ainda uma diminuição, como já estava a dizer há pouco, do prazo de garantia. Atualmente uma pessoa, para ter acesso ao subsídio de desemprego, precisa de ter um registro de remunerações de 15 meses e vai passar para apenas 12 meses. Portanto, também diminui o tempo de pagamento de subsídio, tempo em que a pessoa recebe subsídio de desemprego. Em relação aos descontos, também há mudanças, doutora. Eu não sei se já estava-se a referir a elas. Um trabalhador para obter o subsídio de desemprego... É precisamente isso. Quando estava a dizer agora a diminuição do prazo de garantia de 15 para 12 meses, atualmente uma pessoa tem que ter estes meses todos de desconto, todos os 15, e passa para 12. Portanto, aqui também há uma redução, sim. Doutora, no sentido de se poder obter o subsídio de desemprego mais rapidamente, ou haver um maior número de pessoas abrangidas pelo acesso ao subsídio de desemprego. Doutora, outra das questões que está a colocar mais dúvidas e que acaba por ser o lado mais subjetivo tem a ver com os despedimentos por justa causa. Aqui também há alterações, diminuição de produtividade ou incumprimento de objetivos. São um dos motivos agora definidos como despedimento por justa causa. Assistimos também, não sei se já era exagero, mas até ao estragar de alguma peça do local de trabalho por ter vir a resultar em justa causa. Aqui, doutora, se calhar temos o lado mais subjetivo da lei. Parece-me que a questão da redução continuada da produtividade, da qualidade, das avarias repetidas nos meios afeitos ao posto de trabalho estará mais associada não tanto ao despedimento por justa causa, que é aquele que não dá direito a nenhum mecanismo de proteção, não é? Exatamente, a nenhuma compensação, e passará a estar incluído. O que é, a meu ver, um pouco estranho, porque
Mas pronto, isto tem a ver com as alterações que vão ser feitas, mas pensará estar incluído no despedimento por inadaptação. Portanto, em termos objetivos, sem pensar nas tais justas causas que poderão dar lugar a processos disciplinares e despedimentos com justa causa, com efeitos imediatos e sem qualquer compensação. A par dessas, há modalidades de despedimento, de despedimentos objetivos por questões de mercado, não é? Económicas, questões tecnológicas também, estruturais, e aí é que vinham previstos 3 tipos de despedimento: o despedimento coletivo, o despedimento por extinção de posto de trabalho e depois o menos usado todo, eu não conheço nenhum caso, por exemplo, o despedimento por inadaptação. E eu creio que a ideia é fazer alterações ao despedimento por inadaptação de forma a torná-lo uma figura utilizável. E, portanto, vão eliminar uma série de obrigações que havia por parte da empresa para aceder a este tipo de despedimento e vão associá-lo à verificação de uma modificação substancial da prestação que é realizada do trabalhador. Portanto, o trabalhador tinha uma determinada performance, passa a ter outra, mais negativa, e só por aí a empresa já poderá recorrer ao despedimento por inadaptação. Para além desta introdução deste motivo, vai haver também alterações no próprio processo, no próprio procedimento, que vão, no fundo, aproximar esta forma de despedimento dos despedimentos coletivos e por extinção de posto de trabalho, que nos dias que correm, não é, com a crise e com todos os motivos económicos, de mercado, estruturais que as empresas têm sido para o nosso cada dia, não é? Nos últimos dias, nem é nos últimos dias, no último ano, assisti a muitas mais situações de despedimentos que davam origem à compensação, portanto, despedimentos por extinção de posto de trabalho ou despedimentos coletivos. Às vezes até os próprios trabalhadores percebiam o que se estava a passar com a empresa, percebiam a posição da empresa e acabavam por fazer acordos por estes motivos, que também lhes davam acesso ao subsídio de desemprego, do que propriamente situações de despedimentos por justa causa. Mas, doutora, podemos considerar que pode-se correr o risco de se tornar muito subjetivo este lado dos despedimentos por justa causa, ou seja, por inadaptabilidade também, mas não ficamos um bocadinho aqui com a impressão de que o patrão fica com as armas na mão para decidir a seu belo prazer? Se calhar não é bem esta a expressão, mas não acaba por ter outras armas para tomar esse tipo de decisão? Pois, eu creio que na prática vai ser um pouco estranho ver como é que as empresas vão apurar desta produtividade e desta qualidade e vão dizer trabalhavas assim, fazias assim e agora está assado e a culpa é tua, não é? Porque provavelmente até agora nunca foram fixados objetivos, porque nem sequer existia esta modalidade, não é? Mas por outro lado, aliado a uma... aqui sim, há quase a criação de uma nova forma de despedimento, mas aliada a esta nova forma de despedimento que tem aqui o seu quê de objetivo, vai haver por parte da empresa para o trabalhador a obrigação de pagar a compensação, porque estamos no âmbito dos tais despedimentos que supostamente são despedimentos objetivos, destes 3 que lhe falei, não é? Da extinção de posto de trabalho, do despedimento coletivo e do despedimento por inadaptação. O que eu quero dizer com isto é que, se calhar, depois, ao fim e ao cabo, as empresas que utilizem este tipo de despedimento por inadaptação, como têm na mesma que pagar uma compensação, ainda que as compensações venham a diminuir, como já vimos, mas como têm na mesma que pagar uma compensação ao trabalhador, se calhar depois os trabalhadores já não se vão dar ao trabalho de impugnar este tipo de despedimento nos tribunais, como fazem mais nas situações de despedimento com base em processos disciplinares, portanto, despedimentos com base em justa causa. Doutora, estas foram, por assim dizer, as medidas que nós fomos ouvindo aqui e ali nos órgãos de comunicação social, que fomos lendo nos jornais. Sabemos também que caiu por terra a intenção de aumentar em meia hora de trabalho a jornada diária no setor privado. Bom, por aqui não há muito a dizer, não é? Felizmente. Felizmente, porque trabalhar 8 horas e meia todos os dias, eu não sei de que forma é que seria mais produtivo, não é? E essa questão foi lançada por vários setores. Sim.
da nossa sociedade. Aqui há uns tempos recebemos aqui, por exemplo, o Presidente da Associação de Comerciantes do Porto, que questionava se não vendem em 8 horas, mas vai ser naquela meia hora que vão passar a vender mais. Mas bom, claro, é uma questão que assim sendo, não tem de ser por nós aqui debatida. Doutora, além destas todas que nós falamos, mais alguma que queira destacar e que possa não estar a ter tanta atenção? Eu creio que neste momento não está a ter tanta atenção a aplicação as alterações que vão ser feitas no regime de layoff, que tem um palavreado mais extenso, chama-se regime jurídico da redução ou suspensão da elaboração em situação de crise empresarial. Mas pronto, as pessoas conhecem bem a expressão se falarmos no layoff, não é? Porquê? Porque já tinha sido, eu acho que estas medidas já tinham sido anunciadas anteriormente e depois, não sei por que razão, ficaram, pareceu-me, pelo menos pelo que tenho visto na comunicação social, ficaram um pouco esquecidas e agora elas estão aqui escritas no documento e ninguém está a falar sobre elas, não é? Está-se tudo a centrar naquilo que se calhar são as medidas da novidade e se calhar também por causa disso que não estão a falar sobre elas, mas basicamente era só para lembrar no que diz respeito ao layoff que vai haver também algumas alterações no sentido de se preverem prazos mais curtos para as tomadas de decisão de redução ou suspensão dos contratos de trabalho e, acima de tudo, uma situação que eu acho que deve ser aqui lembrada é tornar impossível para o empregador proceder à cessação dos contratos de trabalho, a não ser que sejam contratos de trabalho a termo ou a cessação por despedimento por facto imputável ao trabalhador, o tal despedimento que é com base em processos disciplinares, se tiver utilizado estas medidas antes. Basicamente o que diz é, durante a aplicação das medidas de redução ou suspensão e durante o mês seguinte, se a duração de qualquer das medidas não exceder 6 meses, ou durante os 2 meses seguintes, se a duração de qualquer das medidas exceder 6 meses, não é, porque elas podem ser prorrogáveis, só é possível, por iniciativa do empregador, cessar os contratos de trabalho a termo ou então por facto imputável ao trabalhador. Isto significa que a meu ver, esta medida pode ter o efeito perverso de as empresas nem sequer tentarem o layoff e partirem logo para um despedimento coletivo. Pronto, depois, para além daquela situação de despedimento, já falamos, das compensações também. Há outras medidas mais pequenas, mas que se calhar não têm assim tanto interesse, como por exemplo, vem aqui referida a criação do Fundo de Compensação para o Trabalho. Vem aqui referidos alguns prazos, no sentido do Governo apresentar aos parceiros sociais uma proposta até ao final do segundo semestre de 2012 e do Fundo já adiantou que será até ao final de maio, até um pouco antes. E o Fundo tem que estar operacional no dia 1 de novembro de 2012. Depois também há aqui alterações nos contratos de muito curta duração, ou estão previstas alterações, não é? Isto são tudo medidas ainda que estão pensadas. Os contratos de muita curta duração são aqueles que são pensados para, agora, atualmente, só para a atividade sazonal agrícola ou para a realização de eventos turísticos e então vão aumentar o período deste contrato passa de 60 dias para 70 dias e vão abrir a possibilidade de utilização a outros operadores, o que tem toda a lógica, não é? Porque houve situações em que disseram, pois nós não estamos na agricultura, estamos na caça, podemos recorrer ao contrato de muita curta duração ou, por exemplo, a situação dos embrulhos dos presentes de Natal, não é? Também aí havia dificuldade de enquadrar a situação nos contratos de muita curta duração. Depois são essencialmente medidas de se calhar não vão dizer tanto diretamente ao trabalhador. Não dizem respeito ao trabalhador. Tem aqui a de fiscalização das condições de trabalho e comunicações à autoridade para as condições de trabalho, portanto, vai haver estão pensadas uma série de dispensas por parte de obrigações que atualmente existem
das empresas perante a ACT, no sentido de dispensarem o envio do regulamento interno da empresa, do dever de comunicar os elementos relativos à empresa antes do início da atividade e as respectivas alterações, do dever de comunicação do horário, que é um dos maiores stresses das empresas, basicamente são estas as medidas. As subsídios de emprego também já foram faladas. Doutora, aproveita então estes minutos finais da nossa conversa para termos uma ideia também do panorama da nossa justiça. Muitas vezes ouvimos é lenta, é muito lenta. Também nos casos relacionados com o trabalho, a tendência é os casos arrastarem-se nos tribunais ou nesta matéria os casos acabam por ser mais rapidamente solucionados? Depende um pouco dos tribunais e do trabalho que estamos a falar, não é? Se estivermos a pensar no Tribunal de Trabalho de Lisboa, certamente que terá mais trabalho do que outro tribunal de trabalho de uma comarca mais pequena. Mas a ideia é que o processo de trabalho tem que ser célere. O Código de Processo de Trabalho está esquematizado dessa forma. É um Código de Processo de Trabalho muito simples, muito atual e o objetivo é que, com uma série de processos urgentes, aliás, uma das críticas que ele tem é que já nem sabe quais são os processos que não são urgentes, por estarem previstos tantas situações urgentes. E por outro lado, também quando houve alterações ao Código de Processo de Trabalho, foi implementada uma norma que vai onerar a Segurança Social a partir do momento em que o processo esteja parado mais do que um ano, porque estamos a pensar nas retribuições intercalares. Por exemplo, uma pessoa que é despedida alegadamente com justa causa, ou simplesmente não há justa causa, mas pronto, o empregador achou que havia. O trabalhador, muito facilmente, nos dias que correm, se dirige ao tribunal, preenche um formulário. Às vezes pode haver falta de informações nos tribunais por parte de quem está a atender os trabalhadores. Ainda há pouco tempo tivemos uma situação de uma senhora que nem percebeu qual era o problema, mas basicamente era um problema de pagamento da taxa ou de junção do comprovativo do requerimento de apoio judiciário, e ela teve que recorrer a advogados porque na parte do tribunal, não vou dizer qual foi o tribunal, não é? Mas sabiam, mas simplesmente não informaram. A senhora deu entrada do requerimento, não lhe deram cópia, então não dão cópia, a senhora não pediu. Sabiam que era preciso a senhora pagar uma taxa ou juntar o comprovativo de apoio judiciário, não a informaram disso. Às vezes eu acho que há pouca informação, porque a lei está pensada no sentido de até só ser, nesse tipo de processos que lhe estou a referir, de despedimentos com justa causa, só ser preciso advogado até a partir da audiência de partes. Mas o que nós acabamos por reparar é que as pessoas chegam a nós antes por falta de acompanhamento nas instâncias devidas. Até se calhar por algum receio que o acompanhamento não seja o melhor possível. Às vezes não perceberem, de não serem informados, isso mesmo, para evitar... Sim, mas eu creio que se houver a informação, e acho que a lei está pensada dessa forma, de forma a acompanharem, porque as pessoas não sabem todas, eu não sei, a Alexandra não sabe como é que é o código do IVA, o código do IRS, o código do IRC. E pronto. Confesso que é coisa que também não quero saber. E é verdade que o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém, mas é normal que as pessoas não saibam como lidar perante este tipo de situações, e para os funcionários que estejam no tribunal a receber trabalhadores que ficam sem emprego, às vezes sem acesso ao subsídio de desemprego, numa situação desesperada, creio que dar informação sobre como deve atuar e o que deve fazer, acho que é essencial. Mas de resto creio que está tudo pensado de forma a que o processo ande rapidamente, não é? Assim que chega às mãos do juiz, ele tem 15 dias para marcar uma audiência de partes. É óbvio que os prazos que estão na lei e que são fixados para o juiz não têm consequências legais, ao contrário do que acontece com as partes, não é? Se eu falhar um prazo de uma contestação, vou ter que assumir a responsabilidade perante o meu cliente. Se os tribunais demorarem mais algum tempo, por norma não existe esse problema. Mas já está previsto para este tipo de ação, que estamos a falar também do despedimento com justa causa, que se considerar que o despedimento é ilícito, o trabalhador tem direito a uma indemnização por danos morais, danos patrimoniais, tem direito à reintegração ou uma indemnização em substituição da reintegração, e tem direito
às retribuições intercalares, desde o momento em que foi despedido até o momento da sentença. E, portanto, estar a onerar as empresas com pagar retribuições intercalares de 2 ou 3 anos, porque a sentença demorou 2 ou 3 anos a surgir, entendeu-se que era demasiado penoso para as empresas, e por isso já existe uma norma do Código de Processo de Trabalho no sentido de que a partir de um ano deixa de ser a empresa a ficar responsabilizada e passa a ser a Segurança Social. Por isso eu acredito que por aí a tendência é andarem cada vez mais rápido este tipo de processo em tribunal. Doutora, o que é mais comum quando um diferendo entre um trabalhador e uma entidade patronal chega a um processo de tribunal? O que é mais comum? O trabalhador ter razão ou a entidade patronal? O mais comum é chegar-se a acordo. Em trabalho, o mais comum é mesmo o acordo. O próprio Código de Processo de Trabalho também está todo formatado dessa forma, de forma a haver sempre uma tentativa de conciliação na audiência de partes, na audiência preliminar, antes da audiência de julgamento. Estamos sempre a tentar chegar a um acordo. E acontece muitas vezes o juiz chegar à conclusão que uma decisão só por um lado vai penalizar muito a outra parte. Obviamente que a ideia que corre é que há sempre aquela tendência de beneficiar mais o trabalhador, porque é a parte mais fraca da relação. Até porque também há outra ideia que é de aproveitamento do patrão, não é? De aproveitamento do patrão. Mas nem sempre as situações ocorrem dessa forma, não é? Nós também temos situações em que a empresa já não está muito bem e estamos a falar de um alto cargo que ganhava um salário muito elevado e que está a pedir trabalho suplementar e folgas não gozadas de tempos que nunca se lembrou antes de pedir. E que estamos a falar de balúrdios que podem, só aquela ação pode deitar a empresa por terra, não é? Mas eu creio que a sensibilidade é mais tentar o acordo. Acontece muitas vezes, eu acho que se estivermos a falar, não devia dizer isto, mas se estivermos a falar da segunda instância, portanto dos tribunais da relação, aí sim, eu vejo muitas situações de acórdãos a revogar o que decidiu a primeira instância no sentido de penalizar mais a empresa, de condená-la a pagar mais qualquer coisa e por norma mais bastante coisa aos trabalhadores. Mas dos tribunais da primeira instância eu acho que o que tem havido são decisões justas, não é? E que quando veem que essa decisão poderá penalizar em excesso o trabalhador, por exemplo, num caso de despedimento por justa causa, o trabalhador ficará sem direito a tudo aquilo que está a pedir e ainda por cima sem direito ao subsídio de desemprego, não é? Porque foi efetivamente bem despedido. Então, nessas situações, os juízes tentam mesmo chegar a um entendimento, a um acordo, porque senão iria ser uma situação demasiado penosa para os trabalhadores. Isso, doutora, o tempo passa a voar e a nossa conversa chegou mesmo ao fim. Muito mais provavelmente haveria para falarmos e para comentarmos em relação ao estado da nossa justiça, mas resta-me de facto agradecer. Muito obrigada, doutora Joana Carneiro, por ter estado hoje aqui connosco. E assim termina mais um Porto de Honra. Hoje ficamos a saber em pormenor o que vai mudar com o recente acordo de concertação social com a advogada Joana Carneiro, do escritório José Pedro Aguiar Branco e Associados de Porto. O Porto de Honra regressa de hoje a 8 dias. Tenham um bom domingo e uma boa semana. Porto de Honra.